A seguir, se liga nas ciências da natureza. Ensino médio, segundo ano. Olá, eu sou Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje para a gente iniciar, para você, aluno do terceiro ano, a nossa sequência de aulas em meio a essa pandemia. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre saúde coletiva. Então, essa primeira aula, nós vamos ver definir o conceito de saúde e compreender os principais indicadores de qualidade de vida. É importante, então, a gente fazer essa introdução sobre o conceito de saúde, sobre os indicadores de qualidade de vida, para a gente entrar nas principais doenças que vai acometer a nossa população hoje. Nossa primeira perguntinha, então, para a gente iniciar a nossa aula, vai ser: o que é saúde? Será que eu posso medir saúde? Eu consigo medir ela? Para a gente ver a relação, o conceito de saúde, gente, ela vai ser bem difusa e vai mudar ao longo da história. A gente sabe que na linguagem comum, saúde e doença, elas são efeitos opostos. Se eu estou doente, significa que eu não estou com saúde. Se eu não estou doente, significa que eu estou ótimo de saúde. E um corpo saudável é aquele que vai o quê? Funcionar adequadamente. Mas o que seria esse funcionar adequadamente? Né? Então a gente vai ter que saber. E o corpo doente é o que apresenta o quê? Alteração metabólica ou alguma enfermidade. Então, se eu tenho um distúrbio metabólico pequenininho no meu corpo, eu estou doente? Será? Então, a gente vai ver isso e decifrar ao longo dessa aula. Para a gente, então, começar a ver e entender esse conceito de saúde, eu tenho que saber que saúde e doença, elas vão variar de acordo com os povos e de acordo com a história. Tá? Existiam alguns povos, principalmente os indígenas, elas acreditavam que doença era o quê? Castigo divino. Se eu estou doente, algum Deus, ele está com raiva de mim, eu fiz algo, então é um castigo divino. Ou outras culturas, outros povos acreditam, ou acreditavam, tem uns que ainda acreditam, que é a presença de maus espíritos. Então, se eu estou doente, é sinal que eu tenho um espírito ruim no meu corpo e eu preciso de fazer algum ritual, de fazer algo para que possa tirar esse mau espírito. E quando eu tiro esse mau espírito, eu estou curado. Pode ser também desequilíbrios energéticos, né? Então, por isso que você vai em alguns rituais, tem lá as pedras energéticas e tudo mais, para equilibrar a sua energia. Alguns povos também acreditam nisso. E o conceito de saúde que mais vai se adequar ao que a gente sabe hoje é o lá da Grécia Antiga, que vai tratar a saúde e doenças através de concepções fisiológicas e racionais, não associando ao mítico religioso. Então, os gregos, eles acreditavam que a saúde, se você estivesse doente, é alguma alteração fisiológica do seu corpo. O seu corpo não está funcionando bem. E não mítico, religioso, não que você está com algum mau espírito ou com energia ruim. Em 1948, criado então pela ONU, a OMS, ou Organização Mundial da Saúde, ela foi criada com o principal objetivo de estabelecer as direções de pesquisa, elaborar normas sanitárias, fundamentar políticas públicas, prestar apoio técnico e observar as condições de saúde no mundo. Em meio a essa pandemia que a gente está vivendo hoje, né, vem muito falar de OMS, o diretor do OMS falou isso, o diretor do OMS declarou estado de pandemia. Então, vai ser o que? A nossa autoridade máxima em saúde no mundo inteiro é a OMS. E ela vai coordenar projetos que vão visar combater, prevenir e tratar as principais doenças que vão acometer a população hoje em dia, como é o caso malária, AIDS, leishmaniose, dengue, Covid-19, igual a gente está vivendo.
Tudo isso, então, que a OMS vai estar discutindo e vai estar fazendo ações, além do que também outras doenças que não são infecciosas, digamos assim, como diabetes, hipertensão. Tudo isso a OMS vai estar relacionando e vai estar tratando, né? Elaborando estratégias de prevenção, de combate e de controle. Bem, por isso então nós vamos vir para o Brasil, onde em 1988 a gente tem o quê? A Constituição Federal nossa. Diante disso, a OMS fala que é obrigação do Estado assegurar saúde aos seus cidadãos. Feito isso, em 1988, a gente tem então a Constituição Federal, onde fala lá no seu artigo 196 que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, quando a gente fala que saúde é direito de todos e é obrigação do Estado assegurar isso, gente, pra gente, a gente está falando em quê, então? Que o SUS é uma política pública de saúde, onde vai dar acesso igualitário para todos os cidadãos do nosso país. E isso foi graças ao quê? À OMS, onde esse conceito de saúde e desses deveres de cada pessoa na sociedade, de cada entidade governamental na sociedade, fez com que criasse, então, esse modelo que a gente vê hoje aqui no Brasil, que é o SUS. Daí, então, a gente tem um conceito de saúde, que a gente vai estar utilizando aquele conceito que a OMS fala, que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, quando a gente fala isso, bem-estar físico, mental e social, o que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com a saúde? Quando eu falo em bem-estar físico, eu estou falando de quê? Ausência de doenças, acesso a saneamento básico, alimentação saudável, moradia adequada. Tudo isso vai estar contribuindo para o quê? O meu bem-estar físico. Aspecto mental, eu estou falando de saúde psicológica, né? Onde pessoas que vão viver situações de estresse prolongado. Exemplo, eu trabalho em um ambiente sem nenhum equipamento de proteção individual, onde tem um barulho constante. Então eu fico ali 8 horas diárias, 5 vezes por semana, ouvindo aquele barulho todo dia. A minha saúde psicológica pode estar afetada. Então, o meu aspecto mental entra aqui. Além do que trânsito. Quem vive em cidade grande, pega trânsito para ir trabalhar, pega trânsito para voltar do trabalho, pega trânsito para ir a qualquer lugar. Isso vai fazer com que o psicológico da gente possa se abalar ou não. E o aspecto social, que vai ser acesso à educação, serviços de saúde de qualidade. Então, gente, quando a gente vê esse conceito de saúde, é um conceito bem mais amplo do que simplesmente eu estar doente ou não estar doente. São os conjuntos de fatores que vão definir a saúde da pessoa. E aí, a gente pode falar que saúde é sinônimo de qualidade de vida. Se eu tenho uma saúde profissional, eu trabalho em um ambiente sadio, eu tenho uma saúde física boa, uma saúde social, emocional, mental e até mesmo a espiritual, que vai contribuir com a minha saúde psicológica, se a gente for pensar através dessa lógica, eu estou falando o quê? Que eu estou tendo uma qualidade de vida. Se eu tenho uma boa qualidade de vida, eu posso falar que eu estou o quê? Bem de saúde. E aí, a gente tem o quê? Medir saúde. Como que eu posso medir saúde? Com vários indicadores que vocês viram lá na geografia. Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de incidência de uma doença, taxa de prevalência de uma doença, índices educacionais, essas provas que todos os alunos fazem, né, que o governo federal manda e o governo estadual manda. Isso vai contribuir para indicadores educacionais e vai contribuir também
para medir a qualidade de vida e afetar lá na qualidade, para medir o índice de saúde, porcentagem de saneamento básico, dentre outros fatores. Trouxe aqui para gente um exemplo clássicozinho aqui, que vai ser o quê? Um mapa, onde vai mostrar o índice de desenvolvimento humano dos municípios do Brasil em 2010. A gente sabe que é uma escala de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 1, melhor significa esse índice de desenvolvimento. Então, isso aqui tem como base. Quando eu falo em taxa de natalidade, significa a taxa de pessoas que nascem, de mortalidade, taxa de pessoas que morrem, e aí a gente faz aquela estimativa de idade, de quantos anos a pessoa está morrendo, com quantos anos, né, a pessoa está tendo filho. Eu falo taxa de incidência de uma doença, eu pego em uma determinada população e começo a localizar e a quantificar, numerar cada caso. Quantos casos? Então, qual é a incidência dessa doença? Prevalência é a duração dessa doença. Os índices educacionais nós já falamos e a porcentagem, quantas pessoas têm acesso ao saneamento básico. Feito isso, eu tenho aqui então um mapa onde o Instituto de Inteligência Econômica, ele fez em 2013, pegou vários quantitativos sociais, vários índices desses que eu falei e fez esse mapa, gerando então a qualidade de vida mundial. Se qualidade de vida é sinônimo de saúde, então eu posso falar aqui. Então tá aqui, ó. Quanto mais verdinho for o país, mais o quê? Qualidade de vida, mais saúde, entre aspas, ele vai ter. E esses aqui que estão em cinza, gente, significa que não teve indicadores suficientes para estar fazendo o teste. Tá? E quanto mais vermelho, mais escuro, ele vão ser as piores qualidades. Os que estão em laranja para amarelo vão ser aqueles que estão em meio termo. Mas como que isso, então, a gente vai estar contribuindo para a saúde? Por exemplo, se eu tenho uma baixa taxa de saneamento básico, mais doenças eu posso adquirir. Doenças que são de veiculação hídrica, por exemplo, como cólera, como esquistossomose, dependendo. Se eu tenho, então, não tenho uma boa taxa de escolaridade, um bom índice de escolaridade, o que isso pode me acometer? Se eu tenho uma grande quantidade de pessoas que são analfabetas, elas não sabem ler e escrever, elas vão poder comprovar determinadas fontes de pesquisas, elas vão poder ter informações de um determinado produto? Não, então isso vai o quê? Diminuir essa qualidade, consequentemente, o acesso à saúde daquela pessoa. Vamos fazer uma questãozinha do Enem aqui? Os efeitos do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares são bem conhecidos, aumentando, por exemplo, a tolerância a infartos em comparação com indivíduos sedentários, visando ganho de força, de massa muscular e perda de gordura. Verifica-se o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Em uma pesquisa com ratos, confirmou-se a melhoria da condição cardíaca em resposta ao exercício, mas verificou-se que os benefícios do exercício físico são prejudicados pelo uso de anabolizantes, como decanoato de nandrolona, aumentando a área cardíaca afetada pelo infarto. Tá? Então, gente, o que esse enunciado nos traz? É que a prática de a qualidade de vida, uma vida que não seja sedentária, e alertando aqui o quê? Sobre aumento de infartos comparados com os indivíduos sedentários e o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Aí pergunta, qual gráfico vai representar os resultados desse estudo? Como então que a gente vai saber isso? Vamos analisar esse primeiro gráfico aqui. Eu estou falando que o indivíduo sedentário sem anabolizante, ele tem uma área de infarto quase que em torno de 20%. O sedentário com anabolizante, a área de infarto dele vai subir. A pessoa que pratica exercício físico sem anabolizante, ela tem uma área praticamente igual com o sedentário sem anabolizante. E exercício com anabolizante, ela sobe um pouco, mas é menor. Olha o gráfico B, inverte.
primeiro alto, segundo mais alto ainda, terceiro o mais baixo e o quarto um pouco mais abaixo que o primeiro. A letra C, ele está fazendo alto, mais alto ainda, desce e vai descendo até o exercício com anabolizante. A D, ela faz uma onda onde a maior área vai ser o sedentário sem anabolizante, a menor área vai ser o com anabolizante, exercício sem anabolizante fica no meio termo e um pouquinho o exercício com anabolizante, até chegar na última, que é sedentário sem anabolizante. Ela fica igualado com o exercício físico sem anabolizante. A sedentário com anabolizante é o mais alto e o menor é o exercício com anabolizante. O que a gente vai ter que avaliar nisso? Primeira coisa, a gente sabe dos anabolizantes. Anabolizantes, eles vão ser prejudiciais à saúde. A gente vê isso completamente em jornais, revistas, internet. O prejuízo à saúde que isso causa. Então, consequentemente, aquelas pessoas que fazem exercício físico com o anabolizante, elas vão ter o quê? Uma área de infarto menor. Então, aqui, ó, no gráfico B, o que eu vou observar? Que a área de infarto, ela vai ser maior com o uso de anabolizante em ambas as hipóteses, o que não ocorre nos demais gráficos mostrados. Então, vamos voltar aqui no gráfico. Olha aqui o que eu falei. Não pode. Consequentemente, então, aquilo que eu falei, ó, que a área de infarto, se ela é maior com o uso de anabolizante, ela tem que ser o quê? Menor. Qual gráfico, então, vai ser o ideal aqui? Gráfico da letra D, é que vai nos corresponder certinho com a nossa figura. Então, pessoal, é isso. Até a nossa próxima aula, que nós vamos dar sequência a esse conceito, então, de saúde e as principais doenças que vão acometer a população. E lembre-se que hoje a gente viu o conceito de saúde, o que é saúde e o que é doença, a qualidade de vida, que saúde é sinônimo de qualidade de vida, e que, para medir qualidade de vida, eu tenho vários índices que vão nos auxiliar e vão ter esses indicadores. Índice de desenvolvimento humano, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e entre outros que vão ser estudados na geografia também, que é um contexto de interdisciplinaridade. Na próxima aula, como eu falei, a gente vai ver as principais doenças. Então, pessoal, até a próxima! Olá, você, aluno do terceiro ano. Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui com mais uma aula para dar sequência à nossa aula anterior sobre saúde coletiva. Na aula de hoje, então, a gente vai caracterizar as doenças infecciosas e parasitárias, compreender sobre as principais doenças infectoparasitárias que vão acometer os seres humanos e compreender que os hábitos de vida interferem diretamente na saúde. Na aula anterior, a gente viu o conceito de saúde, o conceito de doença e falamos um pouco sobre qualidade de vida e os seus indicadores. Isso tudo vai refletir nessa aula, onde a gente vai estar analisando esses indicadores e com isso a gente tem então denominações de doenças. Vamos pegar esse gráfico aqui. Esse gráfico é do IHME, que fala as principais causas de morte no mundo em 2016. Reparem, então, que a principal causa de morte vai ser o quê? Doenças cardiovasculares. E nós temos câncer, doenças respiratórias, diabetes e por aí vai. O que esse gráfico, então, ele vai nos mostrar? Que as doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e tudo mais, ao analisarmos então os indicadores de qualidade de saúde, a gente pode falar
que são as principais causas de morte em países desenvolvidos. Se eu tenho uma boa qualidade de vida, eu vou ser menos suscetível, por exemplo, de pegar uma doença que é uma infecção parasitária, que eu vou pegar em uma região onde eu não tenho saneamento básico. E, obviamente, os hábitos alimentares, eles podem ser piores, como grande quantidade de fast food, grande ingestão de gordura, açúcares. Isso tudo vão causar o quê? Doenças crônicas na gente, diabetes, colesterol alto e por aí vai. E que são o quê? Principais causas de mortes nos países desenvolvidos. Se eu for pegar nos países subdesenvolvidos, as principais causas de morte vão ser o quê? As doenças infecciosas, que aí a gente vê como dengue, doenças parasitárias, malária e por aí vai. Por quê? Pessoas com baixo acesso à saúde, com baixa qualidade de vida, digamos assim, elas vão ser mais suscetíveis a esse tipo de doença. E com isso, ela não vai ter acesso, por exemplo, acesso a uma rede de saúde. Se a pessoa ela contraiu uma doença, ela não vai, por algum motivo, para ter esse atendimento médico, ela não vai ter tratamento adequado e ela pode morrer, pode vir a morrer por conta dessa doença. Isso, então, vai causar uma grande taxa de morte por conta de doença infecciosa. Com isso, então, a gente sabe que conhecer a causa das mortes vai permitir o quê? Elaborar estratégias específicas para cada região de prevenção e controle da doença. É isso que a OMS ela vai fazer e ela vai trazer esses dados para a gente e, com isso, estratégias. Onde eu vou ter, então, os principais tipos de doenças que eu vou ter classificados de acordo com a OMS. O primeiro tipo de doença é um tipo de doença degenerativa que a gente fala. O que pode ser essa doença degenerativa? É um tipo de doença onde o nosso próprio corpo ele vai parar de funcionar ou vai ter algum defeito, por exemplo. Como assim? Um exemplo clássico é a diabetes. Como que ocorre, então, essa diabetes? Vamos pegar aqui, então, essa lâmina aqui com o desenho do controle hormonal da diabetes. Nós sabemos, então, que a diabetes ela vai estar relacionada diretamente com a quantidade de glicose no nosso sangue. Pessoas, para serem consideradas diabéticas, elas precisam de o quê? Alto teor de açúcar no sangue. E esse teor de açúcar, ele vai ser tão grande que ele vai ser o quê? Eliminado pela urina. Que aí o nosso corpo, ele vai querer eliminar aquilo ali de alguma forma e a gente vai fazer mais, vai excretar mais, vai ingerir mais líquido e com isso a glicose ela vai sair na nossa urina. E isso vai trazer alguns distúrbios para o nosso corpo. Então vamos entender isso então. Depois que a gente almoça ou que a gente come qualquer coisa, o nosso nível de glicose, então, que ele estava normal, cerca de aproximadamente entre 70 a 110 miligramas, quando a gente faz aquele testezinho, seja na farmácia ou exame de sangue, que a gente vê aqueles valores, de acordo com a OMS, de 70 até 110 é considerado de uma pessoa normal, o nível está normal, O nível de glicose, então, ele vai subir. Quando ele sobe, esse nível de glicose sobe após uma refeição, o nosso pâncreas, que ele é uma glândula que possui uma parte endócrina e uma parte exócrina, que aí a gente fala que é uma glândula mista. Nós vamos ver aqui agora, então, somente a parte endócrina, que ela vai produzir dois hormônios, a insulina, que todo mundo conhece, e o glucagon. Então, as células betas, do nosso pâncreas, elas vão secretar a insulina. Então, o nível de açúcar subiu no sangue, nosso pâncreas, o quê? Secretou insulina, lançou insulina na corrente sanguínea. A insulina, então, ela vai o quê? Aumentar o transporte de glicose para as células do nosso corpo. Nosso corpo precisa de energia e a glicose é a nossa base para a gente ter energia.
Então a insulina ela vai o quê? Transportar essa glicose. Feito isso, então, o fígado vai estimular o fígado a armazenar a glicose como glicogênio. Então o fígado ele vai ter uma reservinha energética lá de glicogênio. Uma parte vai para o fígado, outra parte vai para o corpo. Feito isso, então, a insulina transportou toda a glicose. Nível de glicose cai. Quando o nível de glicose caiu, o que acontece? O pâncreas, a outra parte endócrina do pâncreas, que a gente chama de células alfas, vão secretar um outro hormônio, que a gente chama de glucagon. Esse glucagon, então, ele promove o quê? Uma ação contrária da insulina. A insulina ela não vai transportar a glicose. Então, o glucagon ele vai promover a decomposição o quê? Do glicogênio que o meu fígado armazenou e libera a glicose no sangue. Feito isso, então, o nível de glicose sobe até a minha próxima refeição. Isso é um hormônio, gente, é um controle natural do nosso corpo. Mas e aí, Vinícius, onde que a diabetes está nisso? Explicando aqui, então, como que ocorre esse controle da glicose no nosso corpo, vem o diabetes. Vocês já ouviram falar em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Quando eu falo que uma pessoa ela está com diabetes mellitus tipo 1, ou que a gente fala diabetes juvenil, é sinal que a pessoa ela vai ter o quê? Intolerância à insulina, ela não vai produzir a insulina. Quando ela não produz insulina, por algum distúrbio genético ou por alguma questão, se ela não produziu insulina, ela não vai ter o quê, gente? Transporte. Se não tem transporte de glicose no nosso corpo, o que vai acontecer? Nosso corpo vai ficar cheio de glicose na corrente sanguínea. A glicose não vai entrar para dentro da célula. Se a glicose não entrou para dentro da célula, vai ficar acumulado. Acumulou, a pessoa vai ter elevada taxa de glicose. Feito isso, então, o nosso pâncreas vai produzir glucagon. Esse glucagon vai fazer com que o fígado quebre moléculas de lipídio, proteínas, para ter energia. Por isso que a pessoa ela vai tomar mais água, porque a glicose vai ser excretada na urina, e a pessoa vai ter aquele emagrecimento, por conta dessa quebra de lipídio, quebra de proteína, e que vai ser muito ruim para o nosso organismo. Já o diabetes tipo 2 é o que a gente chama de diabetes adulto, onde o nosso corpo ele vai ter insulina, só que eu vou ter um defeito de que nos receptores de insulina da nossa célula, onde esses receptores eles não conseguem, a partir de tanto açúcar que nós temos no sangue, eles não conseguem o quê? Ter esse açúcar, não conseguem fazer com que esse açúcar entre na célula. Por isso a dieta equilibrada e tudo mais. Então isso é um clássico exemplo de doença degenerativa, onde o meu corpo, uma célula, um tecido, por exemplo, ele vai ter mau desempenho na sua função. Um outro tipo de doença é o que a gente chama de doença ocupacional, que é através dos meus hábitos de trabalho, do meu estilo de vida. Clássico exemplo que vai acontecer é a cifose na coluna vertebral, aquela pessoa corcundinha, que fica corcundinha, igual está aqui na figura. O que isso pode causar? Hábitos. Pensa, ficar lá o dia inteiro assim. O peso, com isso, ao longo dos anos, ao longo do tempo, faz com que o ângulo aqui de inclinação da nossa coluna cervical, tá? Do pescoço, vai o que? Abaixando, e com isso a gente fica com uma coisa que a gente chama de cifose, tá? Eu tenho outros problemas também na coluna vertebral, como por exemplo a lordose, que vai dar um desvio na coluna, que pode ser causada pelo peso, carregar muito peso inadequado, dentre outras doenças que podem ser acarretadas por conta do meu trabalho ou da minha qualidade de vida. Um outro tipo de doença que a gente tem são as doenças carenciais. Carência, falta. Eu vou ter falta, então, de vitamina, falta de sais minerais. E isso, um exemplo clássico que eu trouxe aqui, são os problemas ósseos. Nós sabemos que
A nossa vitamina D, a gente precisa de sol. A gente não faz fotossíntese, não. Mas a gente precisa de sol para ficar lá, para estimular a produção de vitamina D. Quando eu não tenho uma boa estimulação, uma boa produção de vitamina D, eu posso ter algum problema ósseo. Mas como que isso vai ocorrer? Primeira coisa, eu tenho que estimular minhas células do nosso corpo, da pele, a produzir vitamina D. Então, os raios ultravioletas, eles vão converter um derivado do colesterol, que vai estar presente lá na nossa pele, em vitamina D, que vai viajar até o fígado. Chegando no fígado, então, vai transformar a vitamina D, D3, em um tipo de vitamina D, a 25-hidroxivitamina D, tá? E é ela que os médicos medem na corrente sanguínea para calcular o seu excesso ou a sua deficiência. Então, olha, se eu não tomei sol, eu não estimulei a provitamina D, com isso meu fígado não consegue fazer a vitamina D, que depois ela vai lá para o rim e vai trabalhar de modo que a 25-hidroxi ela seja transformada num hormônio que vai facilitar a absorção de cálcio no organismo, que é vital para a nossa saúde, que é o paratormônio, que vai estar aqui, ó, nas nossas paratireoides. Que isso, então, ele vai o quê? Pegar esse cálcio da nossa corrente sanguínea e vai levar na constituição dos ossos e por aí vai. Vejam, então, por que ela é uma doença carencial, gente? Se ela não tem produção de vitamina D, eu tenho outros problemas, que eu posso ter uma osteoporose e por aí vai. Por isso que ela é considerada uma doença carencial. Um outro tipo de doença são as infecções sexualmente transmissíveis ou ISTs, que a gente fala. Antes era tratada como doenças, mas hoje a gente sabe que são infecções. Um exemplo clássico é a AIDS. A pessoa portadora do vírus HIV, a gente tem que ter uma coisa em mente. Primeira coisa, a pessoa ela pode ser portadora do vírus HIV, mas ela não necessariamente ela tem a AIDS. A AIDS é a manifestação desse vírus, é a doença. E com isso, então, vamos entender como que ocorre essa infecção. Primeira coisa, a gente sabe que o vírus de HIV é um vírus de RNA, né? Se ele é um vírus de RNA, ele não vai conseguir fazer moléculas de DNA. Só que o HIV vai. Por isso que ele é um vírus tão especial. Ele tem 2 moléculas de RNA que vão ser envoltas pelo seu capsídeo, que é uma estrutura geral dos vírus. E, além disso, ele é um vírus envelopado. O que é isso, esse vírus envelopado? Ele vai ter uma camada externa ainda de glicoproteínas que vai ter uma constituição semelhante à da membrana plasmática das nossas células. E isso vai fazer com que esse vírus entre com mais facilidade no nosso corpo, tá? Além disso também, dentro lá do capsídeo, nós vamos ter 3 proteínas específicas que vão fazer o trabalho. A transcriptase reversa, a protease e a integrase. São essas 3 enzimas que vão fazer todo o trabalho. O vírus do HIV, gente, ele vai primeiro, além dele carregar o RNA dele, ele carrega as ferramentas para fazer o estrago nas nossas células. E ele vai atacar as nossas células de defesa, os linfócitos T, que a gente fala, os linfócitos T auxiliar. É eles que vão mediar a nossa resposta imune. Então, entrou, ele vai fundir, então, o envelope viral com a membrana plasmática da célula, fundiu, o capsídeo entra dentro da célula e vai soltar as fitas de DNA. Através, então, da transcriptase reversa, vai moldar uma fita complementar, só que de DNA, daí o nome transcriptase reversa. Que a gente sabe que a transcrição é o DNA, ele é transcrito para ser feito o RNA. Se é reversa, é o contrário. O RNA é o molde e faz moléculas de DNA. Então ela vai agir 2 vezes. Agiu 2 vezes, eu tenho então uma molécula de DNA viral. Essa molécula de DNA viral entra no núcleo da célula
E através da segunda enzima, que é a integrase. O próprio nome já fala. Integrase lembra de integrar, juntar. Junta o DNA viral com o DNA da célula. Com isso, o vírus está no comando. A célula ela passa a produzir material genético viral, passa a fazer moléculas de RNA. Fazendo moléculas de RNA, então, essa molécula de RNA viral vai para o citoplasma, umas vão integrar os novos vírus e as outras vão virar RNA ribossômicos para sintetizar proteínas, que vão ser transcriptase reversa, integrase e protease, além de proteínas do capsídeo. Só que essas proteínas, quando elas saem do ribossomo, elas são muito grandes. Então, o que vai acontecer? O RNA, então, vem uma outra enzima, a protease, e vai fazer a quebra dessas enzimas, dessas proteínas em enzimas em moléculas menores. Feito isso, então, tudo juntinho, vem essas outras proteínas aqui, vão fazer envelope viral e o capsídeo. Fez o envelope viral que vai estar aqui na borda da membrana plasmática, esse vírus é eliminado. Quando ele é eliminado, ele vai o quê? Sair um novo vírus. Então, isso é um mecanismo de contaminação do HIV. Quando a pessoa, então, ela vai desenvolver a AIDS, é o que acontece? Os linfócitos T auxiliares, que eles vão o quê? Mediar a resposta imune, daí eles vão o quê? Apresentar o antígeno lá para produção de anticorpo, eles vão ficar lesados, praticamente. Eles não vão ter como combater esse vírus. Daí, então, a quantidade de linfócito T vai abaixar. Abaixou a quantidade de linfócito T, que ele não vai reagir imunologicamente, a minha resposta imune, ela não vai ter. Com isso, a imunidade, ó, vai lá embaixo. E com isso, vem as doenças oportunistas. Quando eu tenho, então, uma queda brusca de linfócito T, eu falo, então, que a pessoa ela está com AIDS. Bem, vamos fazer um exercíciozinho aqui, rapidinho do Enem, para a gente ver sobre essa aula de hoje. Observe, então, essa imagem. Então, eu tenho uma tirinha aqui do Garfield. Puxa, como estou fora de forma. Só há uma coisa a fazer. Se não posso perder as banhas, amar. A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como anemia, beriberi, diabetes, escorbuto e fenilcetonúria. Então, gente, o que está mostrando ali? A obesidade dele. Se eu não tenho como diminuir com essas banhas, o que eu faço? Vão amarrar ela, vão usar uma cinta, vão disfarçar. Só que eu vou disfarçar o meu físico. Não vou disfarçar o acúmulo de gordura do meu corpo. Com isso, então, eu posso desencadear diabetes, doenças cardiovasculares, como hipertensão, alta taxa de colesterol no sangue. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Isso é uma atividade de qualidade de vida. Olha os hábitos saudáveis como que faz. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Então, até a próxima. Muito obrigado.